Olá, pessoal, bom dia! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Pereira, que já tive a oportunidade de encontrar presencialmente com alguns de vocês e fiquei muito feliz, viu, gente, de vê-los aí. E hoje, na aula 75, que faz parte da sequência didática 11, nós vamos dar continuidade ao arcadismo ou neoclassicismo, que eu já falei com vocês, né? E irei apresentar dois autores árcades da produção épica, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Vamos juntos, então? Quais são, então, os objetivos dessa aula, pessoal? Nós vamos revisar alguns aspectos importantes da estética árcade, vamos relembrar as características do arcadismo, apresentaremos estes dois autores, Basílio da Gama e Santa Rita Durão, e vamos analisar, comentar sobre algumas obras representativas desses autores. Quais são as obras de referência? Primeiramente, o nosso livro. Peguem, por favor, coloquem lá no capítulo 8. E temos aí dois livros de consulta que nós gostamos muito, né? O Arte Literária e a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Boas. Pessoal, vamos começar relembrando um pouquinho as características do arcadismo ou neoclassicismo. Precisamos, primeiramente, lembrar do bucolismo, vocês não podem esquecer, hein, gente? Bucolismo, que faz referência a cenários da vida campestre, é relativo a pastores e seus rebanhos, relativo à vida, aos costumes do campo. Tudo isso faz referência, está ligado ao bucolismo. O pastoralismo também, né? O que ocorre? Os poetas, as suas musas, lembra que vocês conheceram algumas? A Marília, né? São identificados como pastores e pastoras. Lembrando, gente, que os poetas usavam esses pseudônimos que o neutralizavam, né? Além de neutralizar as diferenças sociais evidentes aí, ao mesmo tempo possibilitava o anonimato. A simplicidade é uma marca registrada do arcadismo, tendo em vista que, ao contrário do barroco, que prima pela ordem indireta, que prima pelos pormenores, a oposição. Aqui não. Nós teremos o quê? A escrita direta, simples, clara, sem rebuscamento, tá, gente? Sem antítese, sem paradoxo, pouquíssimas figuras de linguagem. As formas poéticas, gente, nós vamos encontrar principalmente o soneto. É a composição que mais expressa aí a valorização do equilíbrio e dessa postura racional. Lembra que nós já comentamos sobre isso? Além disso, temos também como característica o resgate de temas clássicos, né? Então, os temas, gente, vão expressar filosofias de vida, características do mundo antigo. O lema é imitar, é seguir os antigos. Amines. Pessoal, precisamos também lembrar de algumas expressões latinas, que são bem constantes nos poemas do arcadismo. Por exemplo, nós temos Fugere Uber, que está ligada a quê? A fuga da cidade, da urbanização, a afirmação das qualidades da vida no campo. Aura mediocritas, que é o quê? É a medicalidade áurea, né, gente? A valorização das coisas cotidianas, simples, focalizadas na razão, no bom senso. O locus amoeno é a caracterização, gente, eles buscam um lugar ameno, tranquilo, agradável, onde os amantes se encontrem, né? Se encontram para desfrutar dos prazeres da natureza.
O inutile trucati significa o quê? Cortar o inútil, eliminar os excessos. Eles querem a simplicidade. Excessos que eram, assim, muito notórios, né, no barroco. O carpe diem, quer dizer, cantar o dia, aproveitar o momento presente. Precisamos lembrar também, pessoal, o que é uma poesia lírica, o que é uma poesia épica, o que é uma poesia satírica. Então, quando eu falo de poesia lírica, o que é lírica? É uma forma de poesia, gente, que surgiu lá na Grécia Antiga e originariamente era feita para ser cantada, acompanhada de flauta, lira, daí o lírico, ou tudo bem? Na poesia épica, gente, o narrador ele vai contar uma história, eu terei feitos heróicos, né? A poesia satírica, gente, é uma técnica literária ou artística que ridiculariza um determinado tema. Pode, muitas vezes, ridiculariza indivíduos, organizações, estados, geralmente como forma de intervenção política ou outra, com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança. Muito bem. Quando eu falo autores brasileiros, nós precisamos lembrar de essencialmente 5. E aí nós vamos subdividi-los em 2 grandes grupos. O primeiro deles é a poesia lírica. E quem faz parte dessa poesia lírica? O Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o Silva Alvarenga. E a poesia épica? Quem é que vai fazer parte? O Basílio da Gama e o Santa Rita Durão. Em nossas aulas, nós, e também na aula 74, vocês tiveram a oportunidade de estudar a respeito dos autores líricos do arcadismo, não é? Com a professora Juliana. E hoje nós iremos voltar o nosso olhar, vamos enfocar a poesia épica. Gostaria de chamar a atenção, gente, para esse grande poeta do arcadismo português, tá bom? Bocage. Olha lá, é interessante nós lembrarmos o seguinte, pessoal, que o seu pseudônimo era Eumano Sadinho e ele participou da Arcádia ou da Academia de Belas Artes, que surgiu lá em Portugal em 1790, escrevendo aí poesias que falavam, né, de pastores, de ovelhas e da mitologia grega. Gente, o próprio nome do movimento é interessante nós lembrarmos que faz referência à Arcádia, região da Grécia, onde, segundo a mitologia, pastores e pastores levavam uma vida inocente, feliz em contato com a natureza. Então, não posso deixar de esquecer também, gente, que Bocage é um dos maiores poetas líricos da literatura portuguesa. Muito embora ele tenha levado, né, uma fama como poeta satírico. Tudo bem? Bom, então, voltando o nosso olhar para o nosso foco de hoje, vamos falar sobre Basílio da Gama e Santa Rita Durão, ou seja, Frei Santa Rita Durão. Basílio da Gama foi o autor da obra Uruguai. Uruguai é uma poesia épica que vai falar de feitos heróicos e também tem um viés indianista. Já nós vamos entender melhor essa parte, tá bem? Frei Santa Rita Durão escreveu a obra Caramuru, que é uma poesia também épica com esse viés indianista, que nós vamos entender esse viés indianista que tanto
influenciou o nosso romantismo, onde José de Alencar, com seu indianismo, criou diversos romances. Nós vamos ver isso no ano que vem, hein? Bom, pessoal, preciso me lembrar de que, veja bem, vou fazer uma diferença aqui. A obra O Uruguai, gente, de Basílio da Gama, assim como Caramuru, de Santa Rita Durão, que já já vou falar para vocês de onde que vem, quem é que é Caramuru, né? Eles fazem esse enfoque no indianismo. Porém, olha só a diferença de concepções. Na obra O Uruguai, nós temos aqui o enfoque da glorificação do homem natural, que enfrenta os representantes da civilização europeia. Nós vamos entender melhor isso. Em Caramuru, eu vou ter a glorificação do índio coadjuvante, que se converte à religião do dominador luso, português, e o auxilia na conquista da terra. Esquece isso não, hein? Vamos ver isso agora. Bom, Basílio da Gama, gente, olha só. O ponto alto, gente, da obra literária dele é o texto O Uraguai. Parece Uruguai, né, gente? Mas é Uraguai. E que foi concebido originalmente como um poema épico, cujo objetivo era celebrar a vitória militar de Gomes Freire de Andrade, que era um comissário real, né? Contra quem? Contra os índios da colônia de 7 povos das missões do Uruguai, ok? Bom, localizada a leste do rio Uruguai, em região hoje, gente, pertencente ao estado do Rio Grande do Sul. Os nossos alunos gaúchos aí devem conhecer, né? Essas missões, gente, agrupavam 7 povoações, né? Habitadas por índios, guaranis e jesuítas espanhóis. O poema, gente, além de contar a expedição do governador do Rio de Janeiro, as missões jesuíticas aí do sul da América Latina, que eram os 7 povos do Uruguai, né? É também, gente, um canto de louvor à política de perseguição do Marquês de Pombal aos missionários. Quais são as principais personagens dessa obra, né? Bom, eu terei o padre Balda, que é o vilão, ele é um jesuíta, devidamente caricaturado, gente, que tem um filho, o Baldeto. Temos a heroína Lindóia, o português Gomes Freire de Andrade e os indígenas, gente, o Cepé, o Cacambo e o Tatu Guaçu, né? Esse poema, gente, ele levou Basílio da Gama a ser membro, ele foi tão importante, a ser membro da Academia Real das Ciências de Lisboa. Pessoal, só fazendo um comentário, o indianismo em o Uruguai, né? Gente, é um elemento temático muito importante. Nós temos aqui a exaltação da figura do índio, né? Este poema, gente, ele não enfatiza a guerra em si, tá? Nem as ações aí dos vencedores, nem os vilões jesuítas, né? Que são aí tratados caricaturalmente, né? O que vai ganhar destaque, gente? O que vai ser mais importante, tá? O que vai ganhar destaque vai ser a descrição física, a moral do índio, o choque de culturas, a paisagem nacional. Isso sim será relevante, vai ser destaque para nós, né? E é interessante nós ressaltarmos, gente, que o autor, ele cria muitas passagens assim de forte lirismo, né? Como a do episódio da morte de
lindóia, esse tom sentimental, amoroso. Gente, a valorização do índio e da natureza selvagem do Brasil corresponde, por um lado, ao ideal assim de vida primitiva e natural, que era cultivado pelos iluministas e pelos nossos poetas árcades, né? Por outro lado, porém, coloquei aqui para nós esses aspectos que podemos chamar de nativistas, eles prenunciam, eles antecipam as tendências da literatura do século XIX, que será o romantismo, ou seja, uma outra estética literária. Pessoal, vamos falar um pouquinho de Frei Santa Rita Durão, com a sua obra O Caramuru. Gente, essa obra é um poema épico, é uma epopeia, né? Vai seguir, gente, o modelo camoniano, é interessante nós lembrarmos, né? Porém, o que nós temos aí de diferente, o que nós temos aí de novidade, né? A organização é em 10 cantos, são estrofes de 8 versos, temos aí o esquema de rimas, a estrutura é tradicional, né? Eu terei a proposição, a invocação, a dedicatória, a narração, o epílogo. E qual é o tema? De uma maneira muito abreviada, o tema será a colonização da Bahia no século XVI. E o trecho mais emocionante é a morte de Moema. Fique por aí. Não saia daí não, que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos conhecer esse texto, ou melhor dizendo, um trecho emocionante. Bom, gente, aqui eu trouxe para vocês uma espécie de releitura. Vocês já devem ter, talvez até assistido. Se chama, é um filme brasileiro, né, criado aí pelo Guel Arraes, onde nós temos aí a participação da Camila Pitanga, da Débora Seco, do Selton Mello, do Tony Pereira, né? O nome é Caramuru, a invenção do Brasil, e é uma releitura. Eu deixei um link aqui, caso vocês queiram assistir um pouquinho, uns 2 minutinhos aí, seria interessante. É bem bacana o filme, mas é uma releitura, hein? Bom, gente, qual seria a síntese dessa obra, né, Caramuru? Então vamos descobrir, olha aí, ó. Poema Caramuru, de Santa Rita Durão. Vai contar as aventuras, gente, do descobrimento e da conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia, que após, gente, um naufrágio lá no litoral, né, nordestino, tá? Essa obra, gente, digamos assim, é considerada uma exaltação da terra brasileira, no qual o indígena é visto como um bom selvagem. Vamos lembrar um pouquinho de Jean-Jacques Rousseau, tá? A narrativa, gente, é voltada aí a aproximar o índio da sua civilidade e não apenas de catequizá-lo, como acontecia, né, gente, lá com a literatura de catequese no quinhentismo. Então, a personagem Diogo, né, o Diogo Álvares Corrêa, ele vai se apaixonar por uma indígena chamada Paraguaçu, com quem ele vai se casar. Uhum. Agora, olha só, gente, quem era Caramuru? Pois é, pessoal, Caramuru foi o nome dado ao português Diogo Álvares de Correia, que ele passa a viver ali, gente, entre os índios tupinambás, após ele sobreviver ao naufrágio lá no litoral baiano, né? Ele passou, gente, a ser considerado um verdadeiro herói cultural. E por quê, né? Porque ele começa a ensinar as leis, as virtudes aos bárbaros, né, que ali viviam, ou seja, aos índios. E ganha o respeito, pessoal, dos índios
De repente, eu até coloquei essa imagem aqui, quando ele dispara uma arma de fogo. Gente, nesse momento, os índios ficam todos assustados, né? E eles começam a pensar que, na realidade, o Diogo é Tupã. E aí, com isso, gente, eles nunca, né, tinham visto aí arma até então, né? E passam a respeitá-lo como uma entidade, né? Um ser enviado, tá? Gente, ele se encanta com Paraguaçu, né? Que é a bela índia aí de pele branca. Olha só, gente. E aí ele já instalado ali na tribo, o Diogo, saiu Diego, mas é Diogo, tá, gente? Ele percebe a possibilidade, gente, de difundir a fé cristã para os índios e começa a doutriná-los, né? Após ter encontrado uma gruta que se assemelharia a uma igreja. Gente, mais adiante um pouquinho, o Diogo ele ajuda a resgatar a tripulação de um barco espanhol que havia naufragado. E aí ele vê a possibilidade de retornar, de voltar lá para a Europa através da nau francesa, que viera resgatar aquela tripulação do barco que havia naufragado, né? Bom, o que ele faz, gente? Automaticamente o Diogo vai embora, ele parte levando para Agaçu, né? Deixando para trás as belas índias, gente, que haviam se apaixonado por ele, viu? Incluindo quem? A Moema, né? Que é a mais bela de todas as índias. E aí o que a Moema faz? Oh, gente, ela se atira ao mar em direção ao navio, na tentativa de alcançar o seu amado, né? O Diogo. Bom, ao chegar lá na Europa, gente, Paraguaçu, que é a Índia com quem ele casou, recebe um outro nome, né, gente? Ela agora passa a ser Catarina. E ambos, né, tanto o Diogo quanto agora a Catarina, são festejados e recebem aí as honras, né, da realeza lusitana. Bom, gente, qual é a estrutura do épico, né, dessa epopeia Caramuru, né? O poema, gente, ele é estruturado em 10 cantos, são versos decassílabos, né? Ele vai utilizar a oitava rima camoniana, tá? Essa forma, gente, ela já é utilizada em epopeias, né? Poemas que contam feitos heróicos, no caso dos Lusíadas, né? Então, portanto, esse poema aí é considerado uma epopeia, pois vai contar os feitos de uma personagem, né? Tido aí pelo autor como herói. E quem é? O Diogo, né? Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, um trecho, né, da obra Caramuru, tá? Então diz assim, ó, Bárbaro, a bela diz, tigre e não homem, acha forças no amor, que enfim o dormem. Só a ti não domou, por mais que eu te ame, fúrias, raios, coriscos, que o ar consomem. Como não consumis aquele infame, mas pagar tanto amor com tédio e ascos. Ah, que corisco é tu, raio, penhasco, né? Então, esse aí, gente, é o trecho 6, onde, antes de morrer, né, Moema declama essa parte. Gente, o que nós precisamos lembrar? Olha só, quando nós falamos de era colonial, tá? Isso só para que a gente relembre aí para a nossa A8. Nós precisamos lembrar do quientismo, precisamos lembrar do barroco e precisamos lembrar do nosso arcadismo. Muito bem? Quando eu falo de quientismo, gente, lembre-se, por favor, da literatura de catequese, da literatura de informação. No que diz respeito à literatura de catequese, gente, gostaria de chamar a atenção para um gênero muito importante
que foi o teatro, que tem essa função pedagógica, sim, lembre-se bem disso, tá? Quando eu falo de barroco, gente, por favor, tentem lembrar também da oposição. Lembre-se de Gregório de Matos, gente. Lembre-se de Padre Vieira. Lá no quientismo, gente, era quem? O Padre Anchieta. Além disso, gente, no quientismo, eu também não posso perder de vista a literatura de informação que foi escrita, né, mediante a cartas e havia o intuito de informar, descrever a fauna, a flora, os povos que aqui viviam. Então, observem a situação aí, digamos, a questão dos adjetivos, né? O detalhamento, a descrição, tá? Escrita, gente, pelos peros, né? Que eu costumo dizer, o pero Vaz de Caminha, né? E o pero Gândavo, tudo bem? Pessoal, depois nós vamos adentrar, temos aí um período de transição, isso só para que vocês possam entender posteriormente, né? Que depois do arcadismo, né, essa estética marcada pela simplicidade, marcada pela razão, tudo bem? Que tem, inclusive, como contextos históricos, aspectos importantíssimos, como o iluminismo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira, e posteriormente o quê? A independência do Brasil. Então, nesse período que nós chamamos aí de transição, né, gente, que vai de 1808 a 1822, depois nós teremos uma outra escola literária, a qual vocês vão conhecer, tá, gente? O ano que vem, né? Que será chamada de romantismo. E aqui, para efeito de curiosidade, só para que vocês saibam como caminha a questão das escolas literárias, eu trouxe outras, né? Teremos o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo, né? Que vai até os dias atuais, cujo objetivo, gente, é, nessa era nacional, a busca de uma identidade cultural. Tudo bem? Pessoal, nós vamos rapidamente aqui passar para vocês o gabarito da apostila que vocês receberam em sala de aula pelos seus professores, né? O capitão Medeiros, a tenente Mábia, a professora Juliana, e por mim, né? Essa apostila sobre a estética Arcade. Vamos lá? Pegue-na, por favor. Eu vou me ater rapidamente às perguntas e às respostas, tendo em vista o nosso pouco tempo aqui. Bom, então, olha só, primeira questão diz assim: a partir da leitura do fragmento do texto 1, analise as características neoclássicas do autor, exemplificando com o próprio poema. Gente, quais são as características que eu vou encontrar no primeiro poema, né? O qual trata, por favor, gostaria que vocês pegassem aí a apostila de vocês, conforme eu já solicitei. O texto 1, gente, ele é o texto onde nós temos aí o texto que fala sobre Marília de Dirceu, a parte 1, a lira 1. Olha só um pedacinho, ó. Eu, Marília, não sou nenhum vaqueiro, que viva de guardar a guarda alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro,
dos frios gelos e dos sóis queimados. Tem o próprio casal, e nele assisto. Dai-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite. Nós, gente, inclusive em sala de aula, trabalhamos, lemos com vocês este poema, tá? Vamos lá, então? Então, quais as características, só para vocês lembrarem, que eu li um trechinho, quais as características que nós vamos encontrar? Gente, a gente vai encontrar a referência ao pastoralismo, ao bucolismo, no momento em que há o quê? A exaltação da vida pastoril, né? A vida dos pastores, que faz referência ao campo, no entendimento, gente, de que a felicidade, a beleza decorrem na vida do campo, né? E dessa conversão arcádica, né? De que o poeta ele vai se identificar artisticamente aí como pastor. E ele vai identificar a sua musa como pastora, né? No caso aí, o Dirceu e a Marília, não é? Então, olha só, observe as palavras, gente, que a gente pode encontrar lá no texto. Vaqueiro, gado, ovelhinhas, fonte, pastores, monte, cajado. Tudo isso fazendo referência aí a esse pastoralismo, a esse bucolismo, a essa vida campestre. Pessoal, nós vamos encontrar também um pouco do otimismo, né? É interessante quando lá no estribilho, né, a gente pode dizer no refrão, o poeta ele fala bem satisfeito, né? Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, né? Então fica muito claro aí o propósito, gente, dessa autovalorização dele, né? Então nos versos 11, 12, quando ele fala também, gente, na afirmação da juventude, aí nos versos 13, 14, e ele faz assim uma alusão à virilidade, né, à masculinidade e essa sensibilidade artística, né? Gente, o ideal burguês de vida, quando ele coloca aí, ele faz uma espécie de afirmação da condição dele de proprietário, né? No orgulho de posse pela terra. Dá uma olhadinha depois lá nos versos 5 a 8, né? Ele apoia-se para expressar o quê? Essa consciência dele de superioridade, né? Sobre o vaqueiro que viva de guardar o alheio gado. E que o poeta deprecia lá nos versos 3 e 4, né? Gente, na questão 2 a gente tem assim, caracterize a relação do poeta Dirceu, que é o pseudônimo, né? Com a sua Marília. Olha só, nós não podemos esquecer, gente, que, na realidade, o Dirceu é o pseudônimo aí de Tomás Antônio Gonzaga, combinado? Tá? E a Marília é a sua amada. Então, gente, vários estudiosos costumam dizer que essa obra é a lírica amorosa mais popular da literatura de língua portuguesa, né, gente? É um amor sincero, sincero na idade em que o homem, gente, sente fugir-lhe a dor aí da mocidade, né? E o nosso Tomás Antônio Gonzaga, gente, que fazia parte ali, né, que era favorável à Inconfidência Mineira, ele foi preso, ele teve uma prisão injusta e bem brutal, né? Gente, precisamos relembrar que na primeira parte estão aí os poemas escritos na época anterior à prisão do autor, né? Nela, gente, predominam aí as características árcades. O pastor Disseu, que vai celebrar a beleza de Marília, né? Falando dos cabelos de Marília, loiros, né? E algumas outras liras, gente, eu tenho lá lira 1, lira 2, lira 3, ou seja, outras partes da obra, né? Do livro. Nós temos aí as convenções, gente, que ele mal disfarça aí essa confissão amorosa do amor dele, né? Ele, imagine, gente, essa ansiedade dele, de uma pessoa, de um quarentão, de um homem aí com 40 anos, apaixonado por uma adolescente, né? Então, uma necessidade de mostrar que ele não é um qualquer, né, gente? Que ele merece a sua amada,
que ele pode oferecer para ela uma vida futura rodeada aí de filhos, que ele pode oferecer uma casa, né, boa. E ele pretende, né, ter muitos filhos e ser cuidado por sua mulher. Gente, qual o papel da natureza no texto 2? Né? Rapidamente, gente, aí no texto 2, pega para a gente a folhinha, você vai encontrar assim, ó, sonetos, destes penhascos fez a natureza. Vou ler só uma estrofe para vocês. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Oh, quem me cuidara, quem entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Olha lá, gente, então, este pede-se para que a gente analise aí o cenário Árcade, né, nesse poema de Cláudio Manuel da Costa. Lembrando, gente, que Cláudio Manuel da Costa, ele foi o responsável pela obra inaugural do arcadismo, cujo nome é Obras Poéticas. Combinado, gente? Bom, então, gente, o poema ele é dividido em liras, que a partir da publicação do livro, em 1792, né, foram declamadas, foram musicadas, cantadas em serestas, saraus, né, gente, pelo Brasil afora. Então, referindo-se aí à lira 3, da parte 3, Manuel Bandeira, gente, que vocês já devem conhecer o poeta, escreveu certa vez, nessa lira, esqueceu o poeta a paisagem e a vida europeia, os pastores, os vinhos, o azeite, as brancas ovelhinhas. Esqueceu o travesso Deus Cupido, e a sua poesia reflete com formosura a natureza e o ambiente social brasileiro, expressos aí, gente, nos termos da terra, com um fino gosto que não tiveram seus precursores, tá? Gente, na questão 4 temos apenas 6 questões, né? É uma questão do ITA, viu, gente? Adaptada. Sobre o arcadismo, julgue os itens em correto, certo, né? Ou errado. O escritor Arcade reaproveita os seres criados pela mitologia greco-romanas, deuses e entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem com outros seres do mundo cristão. Gente, perfeito, tá? Não é à toa que o nosso arcadismo é chamado de neoclassicismo. Vamos nos lembrar nessa questão da origem da palavra arcadismo. Vamos nos lembrar, né, das Arcádias, tá? Do nome arcadismo surgido lá na Grécia, né? Certinho, então, essa questão, hein, gente? A produção literária do arcadismo brasileiro constitui-se, sobretudo, de poesia, que pode ser lírico-amorosa, épica e satírica. Correto, hein, gente? Tá? Aqui nós ainda não temos texto em prosa, viu? No arcadismo. Gente, o Arcade, ele recusa o jogo de palavras. Sim, gente, o jogo de palavras é lá do barroco. E as complicadas construções da linguagem barroca, preferindo a clareza, a ordem lógica na escrita. O poema Caramuru, de Santa Rita Durão, tem como assunto o descobrimento da Bahia, levado a efeito por Diogo Álvares Correia. É um misto de missionários e colonos portugueses. Perfeito, hein, gente? A morte de Moema, Índia que se deixa picar por uma serpente como prova de fidelidade e amor ao índio Cacambo, é trecho mais conhecido da obra O Uruguai, que na realidade, gente, a obra não é O Uruguai, é O Uraguaia. Tá errado, hein, gente? Bom, gente, aqui nessa questão, a temática do arcadismo presente nos versos abaixo é vamos lá? Se o bem desta chopana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Gente, lembra das expressões latinas? Não posso esquecer não, hein? Olha lá,
Então, está presente nos versos o carpe diem? Não, gente, aqui ele não está falando bem de aproveitar o dia, né, o momento. Paganismo? Não, gente, ó, em arcadismo não temos paganismo. Fugere Uben, que é o que o fugere Uben? Fugir do meio urbano, fugir da cidade, né? Fingimento poético também não temos, gente. Louvor poético? Não, isso não faz parte da temática do arcadismo, tá? Gente, por fim, nós temos aqui, olha só. Observe com atenção os textos abaixo, pertencentes a autores dos estilos Árcade e Barroco. Vamos lá então, hein? Ornemos nossas tendas com as flores e façamos de feno brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter. O tempo corre. O texto 2. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Olha só, gente. Bom, dentre as seguintes alternativas, assinale aquela que estabelece uma relação correta, hein, gente? Entre as temáticas dos poemas transcritos, seus autores e os períodos literários ao que pertenceram, né? Ó, o texto 2, gente, traz implícita, escondida, subentendida, uma crítica à sociedade mineira do século XVIII e foi escrito pelo poeta barroco Gregório de Matos Guerra. A gente lembra do Gregório de Matos Guerra, Boca do Inferno, poeta satírico, né? Olha lá, o autor do texto prioriza a tranquilidade da vida campestre e, movido por um forte sentimento nativista, exalta as belezas da natureza brasileira. Será que nós temos alguns aspectos ligados aqui da natureza brasileira? Ele falou de alguma coisa sobre isso? Né? Olha lá, o texto 3, na letra... Perdão, gente. O texto 2, na letra C. Insere-se no gênero satírico da estética barroca e confirma a veia crítica do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Opa, Tomás Antônio Gonzaga não tem nada a ver com barroco. Tá bom, gente? Tomás Antônio Gonzaga olha lá, está ligado ao arcadismo, é o Dirceu, né? Marília de Dirceu, vamos lembrar, tá? Marília sendo a sua musa. O texto 1 compara os prazeres da vida no campo aos dissabores da vida na cidade e retoma o famoso princípio poético, fugere Uber, fugir da cidade. Não, gente, ele não está falando aqui de fugir da cidade, não, hein? E o texto 1 é de autoria do poeta Árcade Tomás Antônio Gonzaga e evidencia a inevitável passagem do tempo, sobretudo a necessidade de aproveitar bem os momentos de felicidade. Correto? Gente, nós da equipe de língua portuguesa desejamos uma ótima 8 para todas e todos vocês, tá? Por favor, peço a vocês que assistam a todas as aulas, que releiam as apostilas, as nossas notas de aula, que releiam, tá? Todas as anotações feitas em sala e não deixem, em hipótese alguma, tá, pessoal? De reler o capítulo 8 e 9. Lembro também que nós vamos colocar no AVA o gabarito dos exercícios do livro de vocês. Então, não deixem de olhar, não, por favor, tá bom? No mais, gente, até a próxima. Ó, a gente está torcendo por vocês, vai dar tudo certo, tá? Tchau, tchau, gente.